O básico nada básico de Gêmeos, finalmente. Vamos conversar hoje sobre este signo, que é aí o primeiro signo de ar na sequência do zodíaco. Gêmeos é um signo da dualidade, né? Ele é um mutável de ar. A gente já conversou outras vezes sobre o que é mutável, mas eu vou dar uma explicação básica aqui. Mutável seriam os signos cujo período em que eles acontecem do ano, nós estamos no fim de uma estação. Então nós temos 4 signos mutáveis. Gêmeos é um mutável de ar. Então, seguindo a lógica da astrologia, ele acontece no final da primavera. E Câncer vai abrir o período do verão, porque nós já conversamos sobre isso, a astrologia é baseada no hemisfério norte, quando a gente pensa nas etapas da natureza, quando a gente pensa na agricultura, ela está sempre baseada no hemisfério norte. Ser um signo de ar significa que ele é um signo mais racional, mais ligado ao campo mental, à esfera mental. Nós temos 3 signos de ar, né? Nós temos Gêmeos, que é o que nós vamos conversar hoje, nós temos Libra e Aquário. E eu sempre falo que eu considero os 4 primeiros signos, né? Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, como se fossem os 4 elementos puros, como se eles fossem propriamente a força da natureza, né? Então, Áries, o fogo puro, Touro, a terra pura, né? E Gêmeos, o ar puro. E não é só isso, né? Gêmeos, por ser um mutável de ar, eu acho que ele é o que mais representa propriamente dito o que é ser mutável, porque a adaptabilidade, movimento por si só é algo que tem tudo a ver com Gêmeos, né? Então, quando a gente pensa na força do ar propriamente dita, dos ventos, né? O vento é o movimento do ar. Então, se o ar está parado, claro que nós sabemos que o ambiente está preenchido de ar, mas a gente nota, né? A gente toma mais consciência da existência, da presença dele e da força dele justamente quando ele se movimenta. Quando há deslocamentos de ar, por exemplo, né, quando cai a chuva, que a água começa a cair, ela empurra o ar que estava parado ali e a gente sente aquelas ventanias que vêm, às vezes um pouco antes da chuva ou durante a chuva, enfim. Claro que, sem considerar os estragos que esse tipo de ventania faz, ali a gente vê a força desse elemento. E em Gêmeos tudo é sobre movimento, né? Eu gosto de fazer algumas analogias para que as pessoas entendam, comparando com os outros signos que a gente já falou. Então, por exemplo, se a gente fosse comparar com guerreiros, né? Sei lá, quando eu penso num guerreiro Ares, né? Que é o próprio guerreiro em si, eu penso sempre numa figura masculina, muito forte, né? Muito musculosa, que é um mix ali entre força e destreza, com certa rapidez, né? Agora, quando eu penso em touro, eu já penso num lutador de sumô, assim, não porque ele seja, enfim, mais cheinho, né? Mas porque ali é tudo muito mais sobre jeito e resistência, né? Quem sustenta mais, quem vai resistir ao que está sendo. É uma luta mais lenta, mais pegada, né? Então essa figura mais esguia e rápida, ágil, tem muita relação com o perfil de Gêmeos, com o perfil geminiano. É um signo ligado puramente à mente, né? Então, a casa relacionada ao signo de Gêmeos é a casa 3, que é uma casa que fala sobre a nossa mente, sobre a forma como nós nos comunicamos, como nós aprendemos, né? Qual a forma que eu acabo usando como recurso para aprender, para estudar, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sinestésica, tem gente que é mais auditiva, enfim, a gente ao longo da vida vai percebendo isso em nós mesmos. Essa casa trata um pouco disso, ela é uma casa que trata da primeira infância ali. Então, o nosso primeiro grupo social que a gente tem que se portar dentro dele, então a nossa família, né, especialmente os da nossa idade. Então, primos, irmãos, né, até tios, é um assunto de casa 3. Principalmente porque tudo isso fala sobre mais de um. Então, se eu tenho um irmão, nós somos mais de um. Se eu tenho primos, significa que pelo menos um dos meus pais são mais de um. Tudo que é múltiplo, tudo que é mais de um, tem relação com a casa 3. Os pequenos deslocamentos e as pequenas viagens também são assuntos dessa casa. Coisas que estão no nosso cotidiano. Seria mais sobre o nosso pequeno universo. Então, o meu bairro, a pequena comunidade, os vizinhos com quem eu cruzo, tudo isso é um assunto da casa 3, que é uma casa análoga ao signo de Gêmeos. Não significa que você que está assistindo esse vídeo tenha Gêmeos nessa casa. A maioria das pessoas não terá, mas ela trata, digamos, de assuntos correlacionados com o signo de Gêmeos. O planeta regente de Gêmeos é Mercúrio, que na mitologia grega é Hermes, e na mitologia nórdica é Loki. Hermes era o grande mensageiro do Olimpo, né?
que, fazendo uma piadinha, a gente poderia dizer que é o fofoqueiro, né? É o grande fofoqueiro do Olimpo. Na verdade, não é bem assim, mas enfim. Loki, na mitologia nórdica, era um pouco... Ele, pra mim, manifesta um pouco mais a sombra de Mercúrio, porque ele é o deus da trapaça, né? Ele não era bem um ilusionista, mas ele tinha uma habilidade mais mental do que física. Você vê que até nos filmes da Marvel, o Loki não tem o potencial, digamos, físico do Thor, né? Ele não é como o Thor, toda a deidade dele está mais baseada na inteligência, na capacidade de articular, de manipular. Então tudo isso são habilidades mentais, né? E na mitologia propriamente dita, Loki como o deus da trapaça. Seria essa coisa mais sombria aí de Gêmeos. Mas voltando a Hermes, ou Mercúrio, ele é a figura arquetípica dele é até que bem conhecida. É aquele deus que tem umas asinhas na sandália romana dele e no capacete, sabe? Tem essa facilidade de deslocamento, e aí a gente vê mais uma vez a ideia de movimento como algo muito importante no elemento ar, né? E para Gêmeos também. E ele era o único deus do Olimpo, ou o principal deus do Olimpo, que se dava bem, vamos dizer assim, tinha relações com os 3 mundos que envolviam todo o multiverso ali da mitologia greco-romana. Então ele podia fazer sua morada no Olimpo, claro, como filho legítimo de Zeus, deus imortal, enfim, como o próprio pai. Ele tinha boas relações com a Terra e ele tinha boas relações com Hades no submundo. Então ele, por isso também das asinhas na sandália e no capacete, ele se deslocava muito rápido, ele era um bom captador de informações. Então quando teve situações ali com deusas, semideuses, deuses capturados por Hades e levados para o submundo, muitas vezes nós vemos a figura de Hermes como alguém que tinha livre passagem no submundo, que vai lá para colher informação, entender o que está acontecendo, para voltar e interagir com outros deuses para que decisões fossem tomadas, por exemplo. Então, essa questão da informação, ela é muito forte em Gêmeos. Onde todos nós temos Gêmeos no mapa, ali o movimento é necessário. Então, eu vou gravar um vídeo sobre Gêmeos nas casas, e nesse vídeo que eu vou gravar de Gêmeos nas casas, eu já vou falar sobre a entrada de Júpiter em Gêmeos, que aconteceu essa semana. Tô gravando esse vídeo hoje, no dia 2 de junho de 2024. E vai permanecer aí por mais ou menos um ano nesse signo. Então, na casa onde você tem Gêmeos, além de tudo, nós vamos ter aí a visita de Júpiter. Mas isso é assunto para outro vídeo. Fato é que esse Mercúrio, tendo acesso aí aos 3 mundos, né, eu vejo isso como uma habilidade geminiana, a capacidade de se adaptar, né? Eu tenho pessoas próximas que têm Gêmeos muito forte no mapa, seja o Sol em Gêmeos, seja Gêmeos no ascendente, no meio do céu, cuja capacidade de se adaptar e articular é realmente uma coisa fantástica. É o tipo de pessoa que, se você convida para um churrasco na laje, ela tá pronta, ela sabe como se portar, ela sabe o que esperar. É o tipo de pessoa que, se você convida para um evento formal, a pessoa sabe se vestir, se portar, o que esperar. Se você convida para um evento em que tudo é possível, a pessoa vai se adaptar. Essa é a grande luz de Gêmeos, a capacidade de adaptação. Quando eu falei da casa 3, né, que a gente começa a construir os nossos pequenos grupos, né, a fase da vida que a casa 3 representa, pense na criança saindo do pequeno casulo que era a família, que era o primeiro grupo social que ela frequentava, passando a conhecer um novo mundo, né, que é esse mundo, por exemplo, da escolinha, ou começa ali a frequentar o parquinho no condomínio, seja lá como for. É uma faixa etária em que, se a criança tem ou não tem irmãos, ela vai começar a interagir com outros como ela, não só a si mesma. Então, tudo que se refere a Gêmeos tem essa relação com a dualidade, com o múltiplo, né? Então, mais de um. Na natureza, Gêmeos são os galhos, então lembra que Áries era a semente, Touro era o tronco, ou o que vai estruturar aquele brotinho para que ele seja um tronco no futuro. Gêmeos é quando, poxa, já me estruturei, estou fértil e tenho alimento suficiente para me duplicar, para abrir galhos, para ser ainda mais, para expandir ainda um pouco mais a minha natureza. Essa é a multiplicidade de Gêmeos. No corpo físico, são os pulmões, os braços e as mãos, né? Olha como as nossas mãos, em geral, falam muito sobre nós.
Quantas pessoas vocês conhecem que são como eu, né? Quem já assistiu meus vídeos aqui já viu, que fala, né? Pelas mãos, fala até com as mãos, né? A linguagem de sinais, por sinal, que também é uma forma de comunicação, ela é literalmente através de gestos. Toda forma de comunicação faz parte desse universo geminiano. Quem tem sol em Gêmeos, não existe alegria de viver se eu não estiver compartilhando a vida com ninguém. Eu sou um ser social, todos nós somos, mas para quem tem Gêmeos forte no mapa, a vida não tem sentido se não for para ser vivida com o outro, seja lá quem esse outro for, ou outros, né? Gêmeos também trata, além da multiplicidade, né, dessa mais de um, da ideia de mais de um, ela trata também da ideia de dualidade entre a luz e a sombra de Gêmeos. E é interessante, porque luz e sombra é um assunto de Gêmeos. Tudo que é dual, né? O universo que nós vivemos aqui na terceira dimensão é dual. Tudo que nos cerca é dual. A condição dessa dimensão é dual. Então, não é à toa que existem religiões como o budismo que pregam o caminho do meio, porque é muito complicado para nós, nessa carne humana, ser totalmente uma coisa ou totalmente outra. Nós estamos sempre flutuando, né? É no movimento, e eu já falei sobre isso também quando a gente falou sobre touro e escorpião, né? É no movimento, na transição das coisas que a vida acontece, né? O coração precisa de um desequilíbrio de sódio e potássio para bater. Se esses eletrólitos se equilibram, o coração não bate, você morre, né? O YouTube vai me lascar aqui porque eu usei essa palavra. Tudo bem. Seguindo. Tudo neste universo é dual. E certa vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte, eu costumo citar essa frase quando eu faço leitura de mapa e que tem pessoas com elemento ar muito forte, né? Sol, ascendente, meio do céu, enfim. E a frase é a seguinte, é do contraste que nasce a consciência. Você toma consciência, você tem noção de que uma coisa existe porque o oposto dela é real. Você sabe o que é luz e trevas? Porque existe luz e trevas. Você sabe o que é dia e noite? Porque existe dia e noite. Explico, né? Se você fosse, sei lá, um serzinho que nasceu fora do planeta Terra e tá vagando pelo universo. Isso nem deve ser possível, mas enfim, hipoteticamente, vamos aqui imaginar. Sei lá, um bichinho que tá vagando pelo universo. No universo não tem dia e noite, é na Terra que tem dia e noite. Então, se você nasce naquele ambiente, você não sabe o que é dia e noite. Porque só tem noite, não tem dia e nem noite. Só tem a noite. E você não vai chamar aquilo de noite. Aquilo é aquilo, tá lá, é imutável. Eu não sei dar um nome. Não tem nome, é aquilo, tá sempre assim, o céu tá sempre preto. Não tem nome. As coisas vão sendo nomeadas para serem qualificadas. E você qualifica diante de uma dualidade. É estável ou é instável? É claro ou é escuro? É colorido ou é escala de cinza? Várias são as possibilidades, né? E, claro, existem coisas que são mais ainda do que duais, que você classifica numa tabela imensa, né? Eu tô só dando exemplos. Mas o fato é que, onde nós temos Gêmeos no mapa, toda essa dualidade, ela vem pra cima de nós, vamos dizer assim, na luz e na sombra. Então, ali você é convocado a ser mais racional e menos passional. Então, eu sempre falo que o Gêmeos é a voz na sua mente que diz: vai ouvir uma segunda opinião a esse respeito. Pesquisa melhor essa informação que foi informada. Vai atrás disso que você estudou. Eu sei que quem falou isso é uma pessoa experiente, mas ainda assim toda a experiência que a gente tem, muitas vezes, algumas coisas são muito mais nossas do que servir para todo mundo. Pensa melhor a esse respeito. Houve uma segunda opinião. É esse, entre aspas, né, advogado do diabo, que te pede para pesquisar um pouco mais. A própria ideia de informação é uma ideia muito geminiana, né? Se Sagitário, que é o polo oposto, é a formação, que muitas vezes é dogmática, né? Mas o fato é que Gêmeos vai ser sempre essa voz um pouquinho questionadora, um pouquinho duvidosa. A dúvida, né, o dilema, os grandes conflitos são assuntos de Gêmeos também. Então, todo mundo que tem Gêmeos um pouco forte no mapa, um pouco ou muito forte no mapa, né, ou muitos planetas posicionados em Gêmeos, vai lidar no dia a dia, seja nas pequenas ou nas grandes coisas, com esses conflitos. Vai lidar com essa ideia de dos pesos de se tomar uma decisão, né? E muitas vezes não é por não querer abrir mão da outra opção, né? Eu estou em dúvida se eu escolho entre esse sorvete ou aquele porque eu queria os dois. Às vezes não é sobre isso. É muito mais sobre ter que tomar uma decisão do que necessariamente desapegar de uma das escolhas, né? Então, o ato de ter que se posicionar e escolher um caminho na bifurcação dos galhos é um pouco sofrido para onde nós temos Gêmeos.
interessante, porque a regente esotérica do signo de Gêmeos é Vênus. E é muito interessante pensar que esta Vênus, né, que nós vimos aí no mês passado como planeta regente de Touro, apesar de tudo que foi dito ali a respeito dela no signo de Touro, eu penso que essa regente esotérica de Gêmeos, ela tem muito mais relação com a Vênus como regente de Libra, que também é um signo de ar. Porque esta versão, vamos dizer assim, esta faceta de Vênus, fala tudo sobre você apaziguar conflitos, né, como a própria figura de Eros, que era um filho de Afrodite na mitologia, né, como um apaziguador de conflitos, como um ser que unia duas coisas. Então, a grande versão elevada de Gêmeos, ela é alcançada quando a gente sai um pouco da esfera muito racional e se projeta para o sentir. Tem um texto na Bíblia que fala que o coração é enganoso, e eu discordo um pouco dessa tradução. Eu não sou ninguém para falar sobre os especialistas que pesquisam idiomas e traduzem Bíblias, enfim. Mas nesse ponto eu estou um pouco com a filosofia, em que ela diz que não é o coração que é enganoso, mas sim as paixões. Eu já falei isso aqui outras vezes. As paixões cegam, são enganosas. Elas terminam mal, né? Não é à toa que em determinado momento, quando você está num relacionamento, a paixão ela tem que ou evoluir para o amor, de fato, e o relacionamento se consolida num outro patamar amoroso, ou a paixão se esvai, não se transforma em nada e aquilo cessa, acaba. Porque é muita intensidade, é quase antinatural, né? A paixão ela não foi feita para ser eterna. E ela é enganosa, ela cega muitas vezes, né? Então eu não acho que o coração seja enganoso. Não é o sentir que é enganoso. O sentir muitas vezes ao longo da vida nos alerta sobre pessoas, sobre situações, sobre, enfim, oportunidades que aparecem. Mas a gente usa a mente para sobrepujar esse sentir. Quando a ideia era que esse sentir venusiano, né, essa esfera mais feminina da intuição que Vênus sempre representa, apesar de em Libra ser mais racional, mas que busca sim apaziguar dois lados, né, criar acordos, que é o grande símbolo de Libra e que é o próximo signo de ar depois de Gêmeos, eu acho que a grande versão elevada de Gêmeos é a versão que, apesar das dúvidas, apesar de ter um eterno e se dentro do coração, toma decisões baseadas no sentir, não se arrepende delas, né? O grande segredo é amar. Quando a gente tem um sentimento muito claro, quando a racionalidade ela dá as mãos, primeiro para o signo oposto, que é Sagitário. Então dá as mãos aos meus valores pessoais, que é de Vênus, que tem relação com Vênus, mas a minha ética estabelecida, a minha moral, os meus propósitos, aquilo até onde eu vou, quando a minha racionalidade dá as mãos para isso, quando eu ouço aquilo que eu estou sentindo, e não significa que eu vou seguir o que eu estou sentindo, significa que eu vou ouvir, né? Eu não estou confortável, às vezes basta você falar em voz alta, tá incomodando, eu não estou confortável com o quê? Aonde isto começou? Por que eu estou me sentindo? Às vezes basta você fazer as perguntas, e que coisa interessante, porque se dúvida é um assunto de Gêmeos, se comunicação é um assunto de Gêmeos, fazer perguntas é a especialidade desse signo. Se eu sempre fizer as perguntas porque eu estou sentindo, eu vou dar as mãos, é como se Hermes estivesse dando as mãos para Afrodite. E nesse ponto, eles, né, o sentir conversando com a mente, quem sabe eu que estou no meio disso tudo, possa de fato me valer do meu domínio próprio e tomar a decisão mais acertada, considerando o meu sentir e usando a minha racionalidade, né? Sabe que Hermes e Afrodite realmente tiveram um caso, né? Tem mito aí sobre isso. E também com quem que Vênus não teve, né? Afrodite não teve, não sei, deixa pra lá. Enfim, esse é o grande segredo para onde a mente domina, né? E como nós temos vivido tempos em que a mente domina tudo, né? Eu acho que a humanidade é desumana, né? Como disse o Renato Russo. E de fato nós estamos cada vez mais desumanos, porque nós estamos nos tornando cada vez mais robóticos, cada vez mais propagadores de nem se sabe o que. A gente não olha para o que a gente sente, a gente não olha para os nossos valores, a gente nem sabe que valores que a gente tem, né? Como é que eu vou me fazer as perguntas se eu não paro para pensar nisso? Nós vamos conversar mais sobre mente esse mês, especialmente sobre a mente. Eu vou aproveitar que o grande assunto de Gêmeos
é a mente, e vou gravar um vídeo também sobre a lei do mentalismo. O universo é mental, meus irmãos. O universo é mental, o todo é mente e o universo é mental. Essa é a primeira lei hermética, né? E se você é cristão e me segue por recomendação, né, do Daniel Mastral, não se assuste quando eu falo sobre leis herméticas aqui. Nós não estamos adorando nenhum outro Deus quando a gente pensa que existem leis que regem esse universo. E nos fazer compreender essas leis não vai nos tornar menos cristãos ou menos capazes de adorar a Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente conhece e entende essas leis, mais nós somos capazes de usar as virtudes que a própria Bíblia descreve, né? Como é que eu posso querer ter domínio próprio se eu não entendo as leis que regem o mundo em que eu nasci, em que eu habito, a dimensão em que eu habito? Como é que eu posso exercer prudência, né? Como é que eu posso agir no mundo de forma correta se eu não consigo compreender nem as leis que regem este mundo? Então, nós vamos conversar mais sobre isso, com certeza. A lei do mentalismo, importantíssima. Eu acho que o Sol entrando em Gêmeos é uma oportunidade para a gente conversar sobre isso. Sobre as dignidades astrológicas, quando a gente considera a astrologia tradicional, não há nenhum planeta que esteja exaltado em Gêmeos. Nesse livro da Kathleen Burt, Jung e a Astrologia, ela coloca uma tabela incluindo os planetas da astrologia moderna e ela diz que Urano estaria exaltado em Gêmeos. Eu concordo, porque Urano é o regente de Aquário, tem tudo a ver com a agilidade, com essa dualidade, com a ideia da racionalidade e velocidade que Gêmeos representa. Acho que é válida essa consideração, mas eu gosto de dizer que ela não é, assim, pacificada entre todos os astrólogos, né? Primeiro porque essa ideia de dignidades planetárias, ela é da astrologia tradicional. A maioria dos astrólogos modernos nem leva isso em consideração, né? Eu, apesar de praticar astrologia moderna, eu levo isso em consideração quando eu tô fazendo leituras de mapas ou considerando, enfim, trânsitos planetários. Nós temos Júpiter em exílio em Gêmeos, porque Júpiter é o regente de Sagitário, que é o signo oposto, que inclusive entrou esses dias em Gêmeos. Eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre isso num outro vídeo, mas eu quero dizer desde já que é uma posição desconfortável para Gêmeos, ou para Júpiter, desculpa, quando a gente pensa nessa ideia de dualidade, de dúvida. Dúvida não é muito a praia de Júpiter, né? Júpiter é o regente do signo da certeza. Vocês conseguem imaginar o próprio Zeus? Será que eu taco esse raio ou não taco? Apesar dele ser muito positivo, ter a ver com fé, com confiança, expansivo, alguns atributos de Gêmeos, de fato, vão contra alguns princípios de Júpiter e Sagitário propriamente ditos, né? Sagitário é um signo muito focado, Gêmeos gosta de ter ali uma certa flexibilidade, adaptabilidade. Então, de fato, em alguns aspectos, eu acho que é mais desconfortável. Mas eu não vejo esse exílio assim como, nossa, porque na prática, na visão da astrologia clássica, é um enfraquecimento do planeta. Eu duvido que seja um enfraquecimento de Júpiter, sinceramente. Eu não vejo. Eu conheço pessoas que têm essa posição no mapa e eu não vejo esse Júpiter enfraquecido. Eu que tenho Júpiter retrógrado no mapa, vejo muito mais a debilidade dele como um retrógrado do que necessariamente posicionado em Gêmeos. Nós temos, então, Urano teoricamente exaltado em Gêmeos, nós temos Júpiter em exílio, por estar no signo oposto, e nós temos o próprio Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, exaltado e domiciliado em Virgem. Então, se você, como eu, tem Mercúrio em Virgem, ele é duplamente favorecido na posição de Virgem, porque ele é o planeta que rege Virgem e ele está exaltado. Então, a forma mais elevada da ideia de Mercúrio seria no Cri-Cri Virgem, que mais pra frente a gente fala disso.